E para fechar essa sequência de conteúdos deste ciclo de estudos de harmonia funcional aplicada, hoje nós vamos fazer uma aula prática, uma análise harmônica, para entender como todos esses conceitos que nós vimos se aplicam em uma situação real, analisando a canção Hey Jude dos Beatles. Bem, independente do estilo ou do nível de complexidade, toda a música é construída com base em princípios que podemos identificar e estudar. E ao compreender esses princípios, nós podemos tanto apreciar a música com mais profundidade, como aplicar esses conceitos em nossas próprias composições. No caso da canção de hoje, nós vamos analisar exclusivamente a progressão dos acordes e a harmonia. E se você chegou agora, é importante assistir às outras aulas desse ciclo, que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo. Mas recapitulando brevemente tudo que nós vimos até aqui, nós começamos esse ciclo de conteúdos com uma aula sobre formação de tríades, onde nós vimos como construir tríades a partir da sobreposição de intervalos de terças, exploramos todos os tipos possíveis de tríades, e as suas características intervalares. Em seguida, nós tivemos uma aula sobre a formação do campo harmônico a partir da escala diatônica maior, analisando a construção das tríades a partir de cada grau dessa escala. Depois nós avançamos para uma aula sobre funções harmônicas, onde discutimos as funções que cada acorde diatônico tem dentro da tonalidade, dentro daquele campo harmônico. E por fim, estudamos detalhadamente as principais cadências para começar a aplicar todos esses conceitos de maneira prática. Além disso, eu passei também alguns exercícios para vocês desenvolverem suas próprias progressões passo a passo. E com esses conhecimentos, vocês agora têm todas as ferramentas necessárias para escolher uma tonalidade maior, identificar os acordes que compõem o campo harmônico dessa tonalidade, entender a função que cada acorde desempenha dentro da tonalidade e criar as cadências para suas próprias composições. E para ilustrar todo esse conteúdo, eu escolhi a canção Hey Jude dos Beatles, que é uma canção bastante simples, que tem uma progressão de acordes muito tradicionais, mas que ilustra bem muitos dos conteúdos que nós vimos. Então vamos para a música? Bem, antes de partirmos para a análise musical propriamente dita, eu gosto de observar dois aspectos que são muito importantes e podem interferir na maneira como a gente vai estudar essa música. O primeiro deles é em relação à fonte que a gente vai utilizar para realizar a análise. A escolha da fonte na análise musical é fundamental para garantir uma leitura fiel da obra, Então, sempre que possível, eu indico aos alunos que é preferível utilizar partituras originais, manuscritos ou transcrições validadas, pois elas mantêm as intenções do compositor de maneira mais fiel, com mais precisão. Transcrever a obra por conta própria é uma alternativa válida, mas requer uma percepção mais bem desenvolvida para evitar erros, eventuais erros que podem distorcer a nossa análise musical. Então, não utilizar transcrições imprecisas, porque isso pode levar a equívocos na nossa leitura ali da música. O segundo aspecto é a contextualização histórica. A contextualização da música é fundamental para a gente escolher as ferramentas de análise mais adequadas para a leitura daquela obra. Então, cada período da música, cada estilo musical, utiliza diferentes técnicas de composição, de forma, de estilos, e que influenciam na construção ali diretamente da música. Então é importante a gente compreender o contexto que a obra foi criada, porque permite a gente identificar alguns aspectos ali para poder aplicar as ferramentas mais adequadas. No caso de Hey Jude, ela é uma música que tem uma harmonia tonal, Então a gente utilizar as ferramentas de análise da harmonia tonal e da harmonia funcional são bastante adequadas para esse tipo de música. E é interessante porque ela é uma música que foi lançada num período de transição ali dos Beatles, Ela foi lançada em 1968 e ela veio após de um período de grande experimentação que a banda passou nos anos anteriores, Com vários discos, com músicas muito experimentais, com experiências de estúdio, experiências de composição mesmo, inclusive que eram músicas difíceis de serem tocadas ao vivo, tanto que eles tocavam pouco as músicas
desses discos anteriores, né, a 68 ali, faziam poucos shows para essas músicas, porque elas eram músicas muito mais elaboradas, muito feitas para o fonograma mesmo, né, para o disco, para o lançamento no disco. Então, em 68, eles estão numa fase de resgate das raízes deles, né? Essa música é assinada por Lennon e McCartney, mas é uma composição, a gente sabe que é muito mais do Paul McCartney, né? O Lennon teve uma contribuição muito pequena na música. Ela é uma música do McCartney e menciona ali uma relação familiar do John Lennon, a questão da separação dele. Ela é uma música carregada com bastante carga emocional, né? Então é interessante a gente ter isso, porque nós vamos ver que o McCartney, apesar de usar uma harmonia muito simples e muito cristalina, ela é muito carregada de expressividade por conta dessa carga emocional que a música traz, não é? Muito bem, dito isso, a gente pode partir para a análise musical de fato, e o primeiro aspecto que eu observo para realizar uma análise de música tonal é a armadura de clave, né? Qual a informação que nós temos aqui na armadura de clave, porque ela vai dar o indício das tonalidades possíveis dessa música. No caso de Hey Jude, nós temos um Si bemol na armadura de clave, o que indica duas possibilidades, né, de tonalidades: Fá maior e Ré menor. Então a gente já parte com essa informação de que a música pode estar em alguma dessas duas tonalidades. Mas a confirmação de fato só vai vir quando a gente estiver analisando as progressões harmônicas e as cadências, principalmente, né? Mas outra informação importante relacionada à tonalidade está no fim de sessões ou no final da própria música, não é? Que em geral termina no acorde de tônica. Não é uma regra, mas pode acontecer. E observando o final aqui da parte A da música, identificado aqui por uma barra dupla, não é? Temos o acorde de Fá maior e mais abaixo, no final da música mesmo, novamente indicado por uma barra dupla, temos o acorde de Fá maior também. Bem, então assim a gente tem aqui 95%, né, de certeza que a música está em Fá maior mesmo, e a gente já pode analisar ela a partir dessa tonalidade. Mas vamos verificar a progressão harmônica para confirmar essa hipótese nossa. Muito bem. Eu vou deixar notado aqui em cima o campo harmônico de Fá maior, que é composto de Fá maior, Sol menor, Lá menor, Si bemol, Dó com sétima, Ré menor e Mi menor com sétima e quinta diminuta. O Dó com sétima é a nossa dominante. Né? Muito bem, eu vou deixar ela aqui para ser a nossa referência dos acordes desse campo harmônico de Fá maior. Bem, então a música começa no acorde de Fá maior, aqui, né? Nós temos aqui o acorde do primeiro grau, a tônica dessa tonalidade. No segundo compasso, temos o acorde de Dó maior, que é o acorde do quinto grau, ou seja, a dominante dessa tonalidade, né? E no terceiro compasso, ele continua no Dó maior, agora incluindo a sétima menor, o que reforça, não é, a função de dominante desse acorde. E ele conclui, no compasso seguinte, conclui a cadência com o acorde de Fá maior, que é o acorde do primeiro grau, tônica. Confirmando assim, então, para nós, agora com 100% de certeza, que a música está na tonalidade de Fá maior. Muito bem. Então, dando continuidade, no compasso seguinte, ele utiliza o acorde de Si bemol maior, que se a gente observar ali em cima, no nosso campo harmônico, é o acorde do quarto grau, não é? A nossa subdominante. Então, ele inclui aqui a subdominante. No compasso seguinte, ele volta para o acorde do primeiro grau, para a tônica, fazendo assim uma cadência plagal, não é?
segue para o acorde de Dó maior com sétima menor, que é o acorde do quinto grau, a nossa dominante, para novamente fazer a cadência aqui em Fá maior, antes de finalizar a sessão, não é? Com uma cadência autêntica novamente. Então nós temos aqui o final da primeira parte, né, da parte A da canção, onde eles fazem 3 cadências que apresentam a tonalidade de Fá maior e depois reforçam essa tonalidade como sendo a tonalidade principal da música, não é? Então primeiro eles começam com uma cadência autêntica, deixando o nosso ouvido preparado para essa tonalidade, né, para a tonalidade de Fá maior, confirmando a tonalidade como tônica da música. Depois ele faz uma transição no acorde de subdominante, retorna para a tônica numa cadência plagal, né, numa pequena cadência plagal aqui, subdominante tônica, e depois, para finalizar a sessão, novamente eles confirmam a tonalidade com uma cadência autêntica sobre o acorde de Fá maior. Muito bem, então, seguindo aqui a música, eles agora partem, depois da finalização no acorde de Fá maior, eles introduzem aqui um acorde diferente, uma variação desse acorde, um Fá maior com sétima, o que indica para nós que esse acorde se tornou um acorde de dominante, não é? Agora, um acorde maior com sétima menor, ele tem a função de dominante, né? Por conta do trítono que é presente nesse acorde. Mas que dominante é essa, não é? Porque o Fá com sétima não faz parte do campo harmônico, né? Dos acordes diatônicos ali na tonalidade de Fá maior. Esse acorde ele é uma categoria de acordes diferentes, que a gente chama de dominantes secundários, não é? Os dominantes secundários, também conhecidos como dominantes individuais. Esses acordes são os primeiros acordes não diatônicos que a gente utiliza numa progressão harmônica, né, mais sofisticada, que tenha mais recursos harmônicos ali, e ele serve como uma dominante dos acordes diatônicos, né, preparando a entrada dos acordes diatônicos do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau, né, e assim por diante. Então, as dominantes secundários, eles preparam a entrada de acordes diatônicos. No caso do Fá com sétima, ele está preparando a entrada do acorde do quarto grau, do Si bemol. Né? A gente chama esse acorde aqui, então, de dominante da subdominante. Muito bem. Essa categoria de acordes, de dominantes individuais, a gente estuda com profundidade no curso de harmonia funcional aplicada, quando a gente entra no assunto de expansão da função dominante. Né? Ali a gente estuda esses dominantes secundários, os acordes diminutos, né? O papel dos acordes diminutos nas progressões harmônicas, os acordes sub-5, que são muito interessantes, é uma categoria de acordes muito interessante, e outras possibilidades, né, de acordes com função de dominante ali. Além disso, no curso também a gente estuda a formação de acordes completa, né? Formação de tétrades, a formação de acordes suspensos e as suas aplicações na harmonia funcional, acordes com sexta, acordes com tensões adicionadas, né? Acordes ali com nona, 11ª, 13ª, como a gente utiliza esses acordes. A gente fala também no curso de tonalidade menor, não é? E as implicações, que tem algumas diferenças em relação à tonalidade maior. E principalmente, uma novidade que esse curso traz é que a gente fala bastante sobre métrica e ritmo harmônico. Não é? A gente estuda o que é esse conceito de métrica e ritmo harmônico, que é fundamental para criar progressões harmônicas interessantes e sofisticadas, né? E o curso todo é baseado em projetos. A gente, ao longo de todos os módulos, a gente utiliza projetos para ilustrar tudo que a gente está aprendendo. A gente cria progressões harmônicas o tempo todo, experimentando cada conceito que a gente aprende. É um curso bastante completo, com análise musical, encontros ao vivo, dúvidas comigo, comunidade, enfim. É um curso que vale a pena vocês olharem com atenção, que é um curso bem interessante. Bem, mas voltando para a parte B, então, eles preparam a ida para a subdominante e, de fato, vão, não é, para o acorde de Si bemol, o acorde de subdominante aqui, o acorde do quarto grau.
Muito bem, continuando a sequência, no compasso seguinte eles vão para o acorde do segundo grau, acorde de Sol menor, que também é um acorde que tem papel de subdominante, não é? Então eles estendem esse período aqui na área de subdominante. No compasso seguinte, novamente a dominante, o Dó com sétima, antes de concluir aqui no Fá maior com uma cadência autêntica também. Depois eles repetem essa mesma sequência, Fá com sétima, que é a nossa dominante da subdominante, nossa dominante secundário, né? Nós temos aqui o acorde depois de quarto grau, a nossa subdominante. Eles fazem uma variação aqui dessa subdominante, né? Subdominante com sétima maior, que está principalmente no movimento do baixo aqui, que o Paul McCartney faz no piano. Então eles foi cifrado aqui como Si bemol com sétima maior, que está dentro do campo harmônico, é um acorde diatônico da tonalidade. Eles novamente vão para o acorde do segundo grau, nosso acorde de supertônica, que tem a função de subdominante também. E novamente, dominante, né? Antes de concluir aqui na tônica, acorde de primeiro grau, com uma cadência autêntica novamente. Aqui eles fazem uma pequena finalização da parte B, estendendo a dominante, não é, por um compasso e meio ali, Fá com sétima, Dó com sétima e Dó com sétima, na realidade por dois compassos, não é, porque nós temos aqui um compasso irregular de 2/4, antes do retorno da música lá para o acorde de Fá maior, o primeiro acorde, eles voltam lá na parte A canção, então eles retornam para o acorde de tônica ali, concluindo com mais uma cadência autêntica, não é? Então essa parte B, o que ela indica para a gente? Ela indica que depois daquela confirmação na parte A, que mantenha o Fá maior como tonalidade, eles aproveitam a estrutura da parte B para fazer um passeio pela região de subdominante, não é? E eles preparam a entrada dessa região de subdominante com a dominante individual, não é? Com o Fá com sétima, eles preparam a ida para o subdominante, eles vão para a subdominante a partir do seu representante principal, não é? O acorde do quarto grau, o Si bemol, ele estende essa função subdominante com o acorde do segundo grau, o Sol menor com sétima, antes de retornar para tonalidade, né? Ali na cadência autêntica Dó com sétima, Fá maior. Então eles fazem na parte B um passeio pela região de subdominante, não é? Trazendo a música para uma nova região, né? Um novo colorido ali para a música. Não é um colorido tão distante, porque apesar deles utilizarem um acorde não diatônico, né? O dominante secundário chamando o acorde de Si bemol, eles fazem ali uma incursão, digamos assim, pela região da subdominante diatônica, utilizando os acordes diatônicos ali, primeiro o Si bemol e depois o Sol menor com sétima. Muito bem, e assim eles finalizam a estrutura principal da canção antes de partir para a coda, né? A coda é um trechinho aqui no final, composta por 4 compassos, e aqui tem uma cadência muito interessante também, que é uma espécie de redução de toda essa estrutura que eles apresentaram na parte A e na parte B. Aqui na coda, nós temos a sequência de acordes Fá maior, Mi bemol com nona adicionada, Si bemol e Fá maior. Essa estrutura ela é muito interessante porque ela é a redução da parte A e da parte B da música. Né? E como assim a redução? Bem, primeiro, o primeiro acorde, né, o primeiro compasso aqui da corda, ele está no acorde de Fá maior, que é o acorde de tônica, que a gente viu e foi confirmada várias vezes ao longo da canção, que é o nosso acorde de tônica. Né? Funciona como uma redução de toda aquela parte A da canção, né? De toda a primeira seção ali da canção. Depois ele vai para um acorde de Mi bemol, que aqui também é um acorde emprestado da região de subdominante, né? E aqui, nesse caso, ele está fazendo o papel de subdominante da subdominante, né? Ou seja, ele é um quarto grau do Si bemol, né? Então, nesse caso, ele é a subdominante da subdominante, preparando a ida novamente para a subdominante,
Agora, através de uma cadência plagal, não é? Quando a gente tem subdominante que resolve num acorde que seria do primeiro grau, a gente tem o que a gente chama de cadência plagal. Então ele faz aqui uma pequena, uma breve cadência plagal, não é? Ali para a região, para o acorde de subdominante, antes de fazer a cadência plagal de fato para a tonalidade principal da música, que é o Fá maior, vindo aqui do Si bemol para o Fá maior. Então essa coda serve como uma grande redução, onde ele apresenta a tonalidade novamente Fá maior, vai para a região da subdominante, dessa vez através da subdominante dela, né, o Mi bemol, subdominante da subdominante, confirma com o acorde de subdominante, Si bemol, antes de retornar para a tônica Fá maior. Então ela é muito interessante porque a coda fecha e confirma toda a estrutura da música. Muito bem, e finalizando essa coda, a gente finaliza a nossa análise. Espero que essa análise tenha servido para ilustrar todos os conceitos que a gente estudou aqui no ciclo de harmonia funcional aplicada. E é isso, nos vemos em breve.